Oi, amores, hoje é sexta-feira, a semana passou assim voando e eu tô passando aqui rapidinho para fazer um resumo de como que tá o Juan, como que foi o processo da cirurgia dele, se precisou abrir o dedo, se não precisou. Então eu vou fazer um resumo aqui rapidinho para vocês e vou botar algumas imagens também de lá do hospital que eu consegui filmar um pouquinho. Nós demos entrada no hospital na quarta-feira, às 6 horas da manhã. Ele não demorou muito para ser atendido. Fomos para a sala de pré-operação e aí lá os enfermeiros, anestesistas super atenciosos. Era uma ala assim com várias salinhas, né? Várias crianças sendo atendidas ao mesmo tempo e me fizeram preencher uma ficha informando qual o procedimento que ele ia fazer e o que tinha ocorrido com ele. Então eu fiz esse preenchimento, a anestesista veio conversar comigo, explicando que ela ia precisar dar uma anestesia geral, procurou saber se ele já tinha tomado, enfim, esses cuidados, né, que qualquer hospital tem. Então eles deram a medicação para ele tomar e depois de uns 30 minutos mais ou menos, ele ainda estava ativo. Ele pensou que fosse dormir, mas não, ele estava ativo. E aí a anestesista veio com o enfermeiro para levar para o centro cirúrgico. Isso deixou ele meio que nervoso, né, apavorado, porque ele achava que fosse tomar anestesia e que fosse dormir para depois o pessoal levar ele para o centro cirúrgico. Mas isso não aconteceu. Então eu fui para a sala de espera e ele foi ainda acordado para o centro cirúrgico. Ele já está pronto aqui, esperando a anestesia para seguir para a sala de cirurgia. Mas está tranquilo. Chegando lá, eles aplicaram a anestesia geral e aí Juan apagou de imediato. Lá na sala de espera tinha uma TV onde eles botavam as informações, o começo da cirurgia, depois a cirurgia concluída e depois o paciente em recuperação. Então eu ficava monitorando pela tela e a cirurgia durou em média 1h30. A enfermeira veio me chamar e eu fui ao encontro dele. O meu filho estava totalmente dopado, ele estava dormindo ainda, mas a enfermeira disse que ocorreu tudo bem, que ele reagiu super bem, teve alguns tremores durante a cirurgia e aí eles precisaram aplicar mais medicação, eu não sei se alguma medicação ou anestesia, não sei bem, não entendi, mas ele teve alguns tremores durante a cirurgia e o médico explicou que realmente precisou abrir o dedo dele e colocar um pino. Parece que o pino está externo, foi algo que eu não consegui entender muito bem, mas na mãozinha dele essa parte aqui tá bem para fora assim. Então eu acredito que o pino esteja externo. Que o primeiro procedimento que ele tinha sugerido era de não abrir, mas quando ele viu estava muito danificado, muito inchado e aí teve realmente que fazer a abertura no dedinho dele. Mas que estava tudo bem e que eu teria que aguardar ele despertar para comer alguma coisa e aí receber alta. Aí maravilha, eu fiquei super aliviada e botaram a gente num quarto. Nesse quarto, Juan chegou a despertar rapidamente, dizendo que estava com muito frio e também disse que a mão estava doendo. Aí a enfermeira estava com a gente nesse momento e ela disse que estava tudo bem, estava tudo certo, enrolou ele e disse que era o efeito da anestesia que estava saindo, por isso que ele estava sentindo frio e que as dores na mão era do procedimento mesmo, que em casa eu tinha que continuar dando ou Tilenol ou ibuprofeno. Aí ela saiu da sala e disse que quando ele despertasse era para chamar, que eles iam fazer a introdução alimentar. E aí nessa, a Ali estava comigo durante todo esse tempo, eu não tinha com quem deixar ela. E ela ficava tentando despertar ele, né? Juan, você tá bem? Quem sou eu? E tal. E Juan, ele falava tudo embolado, a gente não conseguia entender.
e comecei a ficar preocupada porque os 10 minutos que a enfermeira disse que ia passar esse efeito da anestesia, já tinha passado 30 minutos e nada, ele ainda estava nessa. Sabe quem sou eu? Filho, tá tudo bem? Acorda. O quê? Não, acorda. Quê? Deixa ele ali. Não. Depois ele pegou no sono profundo. Eu tentei abrir os olhos dele, colocar flash do celular nos olhos dele. Coloquei um pano molhado no rosto para ver se ele reagia e ele dormia profundamente com a língua presa entre os dentes. E aí eu comecei a ficar muito preocupada. Juan, vamos para casa, meu filho. Vamos, mãe, para casa. Bora. Olha pra aí. Com um flash na cara dele. Filho, bora pro carro, bora. Bora pra casa, tomar um banho. Bora, mãe. Juan. Eu já vesti a roupa toda. Ele tava totalmente pelado. E não desperta de jeito nenhum. O pano aqui tá molhado pra ver se desperta ele. E nada. E aí ele, depois de 1 hora, naquele sono profundo ainda, veio uma outra enfermeira e disse que aquela reação dele era além da anestesia, ele estava muito cansado, ele chegou no hospital muito cedo, então ele ia passar muito tempo dormindo, mas que ele estava super bem, que a alta dele já estava liberada. Aí ela deu um Gatorade e ele mesmo zonzo ainda foi sugando o canudo. E ela disse, pronto, ele pode ir para casa, ele vai ficar dormindo bastante tempo, mas ele tá super bem, ele vai voltar ao normal, não se preocupa. E aí eles colocaram o Juan na cadeira de rodas, eu fui buscar o carro e eles saíram pela porta principal com o Juan. Ele não conseguiu entrar no carro sozinho. A enfermeira teve até que mover as pernas dele. E ver meu filho daquele jeito, ele que é todo elétrico, me deu uma dor no coração, assim, me deu um certo medo. Mesmo confiando em Deus, mesmo sabendo que estava tudo bem com ele. Mas a gente quer ver o nosso filho conversando, se movimentando normalmente, né? E aí quando eu cheguei em casa, ele pediu para ir no banheiro e aí eu fui acompanhando. E quase que ele cai com a cabeça no vaso. E eu fiquei muito preocupada com isso. Então eu não deixei ele subir as escadas. Ele ficou dormindo no quartinho que a gente tem na parte de baixo. E aí ele pegou no sono profundo, não comeu nada até 5 horas da tarde. Chegamos em casa por volta de 1 e pouca. E até 5 horas da tarde ele estava no sono profundo. Mas quando acordou, já acordou falando normalmente, já não estava mais embolado, pediu novamente para ir no banheiro e aí eu fui introduzir a alimentação, ele comeu e graças a Deus Juan está se recuperando muito bem, está tomando as medicações, ele sente dor, mas isso é normal. E aí ele vai passar pelo cirurgião na quarta-feira para fazer uma revisão. E com fé em Deus vai estar tudo certinho. Então ele está afastado do colégio, só retorna às aulas na terça-feira, porque segunda que as escolas não funcionam. E em relação a valores, eu precisei pagar $2.500 no dia da cirurgia, na quarta-feira. E eu não sei se a gente vai receber mais alguma conta em casa. Então, para vocês terem uma ideia do total de gastos até o momento, foi de $750 para ser atendido na emergência, mais $90 para ele fazer uma consulta com o médico cirurgião e mais $2.500 pela franquia do seguro saúde. Nós não sabemos ao certo o valor total dessa despesa, porque esses valores que nós pagamos foi uma coparticipação. Fora isso, o seguro pagou bastante. Eu não tenho noção de quanto, mas a gente ainda vai receber o relatório. Se eu receber mais alguma conta em casa, como eu falei para vocês, que pode surgir alguma conta depois do hospital. Então, se surgir,
eu vou relatar aqui para vocês depois. Mas o importante é saber que tudo deu certo, que ele está bem, está se recuperando bem, e agradeço muito as orações de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.